segunda pessoa é o Felipe Grimaldi. A terceira... Oi. A Mônica Rodrigues. Meio aqui. Pode ficar à vontade. O próximo é o Ricardo Bezerra. E o nosso famoso Luiz Júnior também. E quem vai mediar tudo isso é o nosso professor Robson Macedo. Obrigado, mano. Boa tarde a todo mundo. Deixa eu ver se está agora. Vê se tem outro aí. Alô. Agora. Boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença aqui. Hoje a gente vai discutir um assunto bem importante, bem relevante, dentro da nossa cultura do design. E aí eu queria, antes de começar, primeiro agradecer o André pelo convite, tá? Valeu, André. E eu queria ter esse espaço público aqui para, na verdade, agradecer e parabenizar o André por fazer isso aqui, isso aqui acontecer. O André, ele faz faca nos dentes e sangue nos olhos, tá? E ele mete a cara e faz isso aqui acontecer já pela segunda vez. Então eu queria pedir uma salva de palmas para o André, por favor. Valeu, André. Para o André e para toda a equipe dele aí. Então, de hold, esse evento, estão tudo de preto, né? Agradecer aí a galera que é toda voluntária e também vem ajudar aqui. Beleza. Para quem não me conhece, eu sou Robson Macedo, né? Sou designer, professor, tem um pessoal meu aí, né? E aí a gente vai falar aqui hoje de um tema bem interessante. E assim, eu acho necessário a gente contextualizar tanto o assunto quanto quem está aqui para falar. Então eu vou primeiro contextualizar o assunto e depois eu vou abrir para que cada um possa se apresentar, porque eu não vou apresentar vocês, porque eu não tenho esta coragem, né? E aí vocês se apresentam, cada um se apresenta, e aí como é que vai funcionar a dinâmica, tá? Só para a gente explicar rapidinho como vai funcionar. A gente vai ter a fala de cada um após a apresentação. Então, primeiro se apresenta o assunto, depois apresenta-se os integrantes, e a gente tem a fala de cada um livre aí durante um tempo, tá? Depois, e aí a gente pode combinar isso agora, né? A gente deixa cada um falar e depois o outro pode falar, ou a gente pode interromper a fala e contribuir. O que vocês acham? Decidimos agora. O que vocês acham? Cada um fala no seu tempo e depois a pessoa vai anotando, né? Então, pronto. Então, cada um fala no seu tempo, tá? E depois a gente contribui ou responde, né? Dentro do seu tempo aí específico. E aí, aberto isso, feito essa apresentação, essa fala de cada um aqui sobre o assunto, a gente entra num processo de discussão onde a gente pode perguntar, questionar ou acrescentar alguma coisa aí, tá? E aí vamos abrir para o público, e aí o público pode, depois de um tempo, fazer algumas perguntas, se sobrar tempo, né? Se sobrar tempo, senão a gente encerra, infelizmente, sim, as perguntas do público, tá? Porque nós temos uma coisa chamada horário, né? E eu falo pra caramba, já estou perdendo tempo, né? E aí você tem um problema de horário, então 4 horas a gente precisa encerrar, tá? Tranquilo? Tá? Então pronto. Assim, vou falar como eu falo com meus alunos, né? Havia um tempo, muito tempo atrás, que a gente não tinha uma coisa chamada internet, né? Houve sim um período da vida onde a internet não existia, por mais que vocês acreditem que não, tá? Então a gente vivia num contexto de tempo e de espaço que era muito único. E esse contexto, ele tinha algumas mudanças, e essas mudanças eram muito lentas,
E aí surgiam alguns termos que a gente conhece, que nem se usa mais hoje em dia, mas que se conhecia muito na época em que eu era adolescente, criança. Se falava muito em aldeia global, em globalização, termos que a gente nem usa mais hoje, são sinônimos que a gente usa. E aí uma das questões que as pessoas levantavam nessa época era que o mundo ia perder suas fronteiras. Realmente, era uma coisa quase premonitória, mas eles acreditavam muito nisso, que as comunicações iam fazer o mundo perder as fronteiras e tudo ia virar uma única aldeia global. Era o termo que se usava, aldeia global. E aí, pode até se concluído isso, mas uma das ideias que eles tinham é que o mundo ia ficar cosmopolita, que o mundo ia ser um único mundo, que todo mundo ia consumir as mesmas coisas, que alguém aqui na Amazônia ia ter a condição de consumir o mesmo produto que alguém de Nova York. Era a ideia que eles tinham, que tudo ia, de uma maneira única, ser um único produto. E eles chegou o momento, chegou a internet, chegou a comunicação, e um dos efeitos colaterais dessa comunicação foi justamente o inverso. A gente começou a aprender a valorizar aquilo que era local. Muito doido, todo mundo com a internet, podendo acessar o mundo inteiro, e a gente acessava aquilo que estava do meu lado. Porque as pessoas antes não valorizavam muito aquilo que era local. Eu queria aquilo que estava de fora, só que quando começou a poder ver o de fora, eu comecei a mostrar aquilo que era meu. Aí mostro a minha praça, aí tiro uma foto, alguém diz, que legal a tua praça, cara, que bacana. E aí eu começo a me orgulhar de tudo aquilo que é meu. E aí eu vou aos poucos criando essa relação direta com o local, com aquilo que é próprio do espaço. Ao mesmo tempo, a internet vai dando para a gente uma relação de dar voz a quem poderia falar. Porque a gente não tinha a voz. Não estamos ainda ao ideal, não estamos no ideal, mas a internet deu essa possibilidade da gente poder falar. Não esperar que alguém falasse por nós, que alguém desse um espaço. A gente ia lá e dizia, eu quero falar. Juntando essas duas coisas, a gente criou um cenário que é o seguinte, eu faço, eu mostro e aquilo é meu. A gente criou esse cenário, então a gente está nessa relação em que aquilo que é local, aquilo que é meu, acaba sendo o meu orgulho e eu quero mostrar. E aí isso vai gerar discussões, é óbvio, Isso vai gerar discussões. E uma das discussões que a gente tem é com relação à definição do que é esse local. E aí a gente chegou a alguns termos que eram próprios e fixos da antropologia, extrapolam essa antropologia, furam a bolha e vão para a discussão de todo mundo. Termos como o que é regional, o que é popular, o que é vernacular, o que é terroir, E aí tu começa a definir, dizer, bicho, é popular? Mas é popular feito por mim, é só meu, Então tu vai construindo isso. É óbvio que algumas áreas essa discussão é muito mais intensa. Então começa muito na gastronomia e a gente tem o termo terroir, por exemplo, a nossa farinha de Bragança aqui, a gente tem o champanhe na França, a gente tem um monte de local onde é aquilo que é feito por alguém e que só existe naquele mesmo lugar. Então a gente vai discutindo isso. E aí, de todo esse cenário, a gente não pode achar que do dia para a noite todo mundo vai entender o que está acontecendo. E aí então é preciso, na verdade, acontecer isso que está acontecendo hoje. É preciso a gente discutir, é preciso a gente conversar. E quem sabe, não é pretensão minha nem nossa, eu acho, daqui, sair dos lugares com regras, ou talvez normas, ética e legislação que realmente dê amparo a essa questão. Aquilo que é nosso, aquilo que é local, como é que a gente trata? Como é que a gente trabalha nessa relação? Então, este é o tema que vamos discutir hoje, tá? Cada um dos nossos brilhantes convidados aqui vão ter o seu tempo de fala, vão ter o seu tempo de conversar. Eu vou tentar mediar da melhor maneira possível, tá? Todos vocês aqui, mas vou tentar dividir o tempo. Assim, eu vou ter que ser um pouco indelicado e às vezes dizer assim, mano, já deu, tá bom, Vou ter que ser um pouquinho indelicado, mas faz parte aqui da questão do tempo nosso aqui. Então, vou pedir para os nossos, apresentado o tema, apresentado o assunto, vou pedir para os nossos convidados se apresentarem para vocês, tá? Vamos usar uma lógica
de gênero, tá? Primeiro as mulheres, depois os homens se apresentam. E, quem sabe, também uma questão de distância. Primeiro quem é mais longe e depois quem é mais perto. Tá? Então, é isso aí, tá, gente? Esperamos que seja uma tarde proveitosa demais. Quem sabe, meu sonho quando eu acordei hoje era, quem sabe a gente sai com algumas coisas já resolvidas daqui para questões futuras, né? Quem sabe a gente cria um código de ética do uso do vernacular. Quem me dera, né? Um sonho meu, mas já é uma discussão que a gente pode fazer. Muito obrigado, gente. Aproveitem. Alô, alô. Tá, então, primeira velhinha, é isso? Alô, alô, tá saindo. Bom, então, me deram o microfone, eu vou começar. Eu sou Fernanda Martins, sou designer paulista, estou na fila do consulado paraense para ver se eu viro paralista, mas não é algo muito fácil. Então, eu moro há 20 anos em Belém, e é só uma apresentação, não é isso? Então, hoje estou aqui. Alô, eu estou. Vou terminar já. Eu estou aqui como diretora-geral do Instituto Letras que Flutuam. Oi, oi, oi. Oi, estão me ouvindo bem aí? Gente, boa tarde. Agradecer o convite. Eu sou Mônica Rodrigues, sou designer. E hoje ocupo uma cadeira de gestão como assessora executiva da CUIA, que é o Centro de Design do Ceará. E aí, acho que quando eu recebi esse convite, eu fiquei, e aí, né? Qual foi a que me jogaram aqui, né? Mas eu quero trazer esse contexto de uma pessoa designer que antes trabalhava mais no mercado e há pouco, quase um ano, tem trabalhado com cultura, né? Eu acho que é isso que a gente tem que trazer aqui hoje. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Ricardo Bezerra, ou como me apresentei ontem, Bezerra Ricardo, né? Colocar meu sobrenome na frente. Eu sou sócio e diretor de criação da Tátil, sou designer, né? Antes disso, eu sou designer por concepção, por ideologia. E eu acho que hoje eu estou aqui também para dialogar com esse grupo. Não tenho nenhum script pronto, mas eu queria ouvir, queria poder debater. Eu vou falar, talvez, do ponto de vista de quem cuida de projetos para grandes marcas no Brasil e fora do Brasil, né, ajudando as marcas a fazerem um trabalho responsável, né, consciente, para gerarem valor. Ontem eu falei das marcas não esquecerem que elas são razões sociais. Então, todo projeto comercial capitalista, para nós, designers, eu acho que dá uma oportunidade da gente se aprofundar em alguma discussão, aprender alguma coisa e, quem sabe, deixar algum legado. Então, eu acho que essa conversa aqui é parte disso. Quero poder fazer a minha contribuição. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Bom, meu nome é Felipe Grimaldi, me apresentei aqui hoje. Sou letrista, pintor letrista, há 10 anos. Fiz um mapeamento gráfico latino-americano de várias sabedorias, né, de pintura de letra, e faz 10 anos, mais ou menos, que eu ensino isso para a população. Sou de São Paulo, vim aqui a convite do André para a gente também conversar sobre isso, sobre o uso, né, do vernacular em grandes projetos. E eu também tenho essa vontade de sair daqui com algumas respostas, né, para a gente poder trabalhar seguramente no futuro e poder respeitar o que é de cada um. Valeu. Boa tarde. Meu nome é Luiz Júnior, eu sou abridor de letras, trabalho aqui nos Portos de Belém, né, município arredores, e tenho 30 anos de ofício, né, e vivo do ofício até hoje, graças a Deus. E hoje eu estou representando os abridores, que muitos vinham, não estão aqui, mas eu estou representando os nossos abridores, que hoje estão fazendo parte do Instituto também, né, que está começando. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, para a gente poder conversar e, acho, solicitar algo que muitas vezes a gente não vê e não entende, né, mas a gente vai procurar sempre chegar no bom senso todo mundo, que eu acho que vai bem, todo mundo caminhando junto, né. Aqui um momento só para a gente trabalhar a
questões outras, né? A gente sempre está buscando essa relação. Tá, beleza. Uma questão de inclusão. O meu aluno aqui, Pedro, ele fez se vocês não sabem, eu também não sei, tá? Não é culpa de ninguém, mas a gente tem na linguagem de sinais, a gente cria sinais próprios, como se fosse nome próprio, tá? E aí ele criou um sinal para o evento. E aí a Fernanda ficou de mostrar para ele aí. Isso, por letras que flutuam, exatamente. Letras, o M que navega. Letras em movimento. Lindo. Peraí. Tipógrafo. Não é de emocionar? É Pedro. Eu fiz um roteiro prévio, né, só para organizar a vida. E eu vou usar ele aqui, tá, para a gente falar. Então, quem começa... Pode. Da luz, tá? Então, pelo meu roteiro aqui, Fernanda começa a falar. Fernandinha. Deixa o Luiz falar. Bom, a Fernanda vai ler e vai explicar. Por que eu vou ler? Porque essa fala não é da Fernanda, é do Instituto, foi aliada com o Instituto. Então, não quero fugir do script, porque eu sou muito falante. Como Instituto, é possível afirmar que o saber dos olhos, como Instituto Letras que Flutuam, no entendimento nosso, é possível afirmar que o saber dos sabedores de letras existe em um território ao longo do rio Amazonas e seus tributários, e foi se constituindo por esses ribeirinhos ao longo do tempo e pelas mãos de muitos outros ribeirinhos. Este saber deve ser reconhecido, respeitado e valorizado. Ele assumiu um caráter identitário forte na Amazônia, porém é um conhecimento tradicional coletivo. Portanto, esses detentores devem decidir como devem ser usados em projetos comerciais ou serem acessados nesses projetos. Se esse saber empresta valor às demandas comerciais de grandes empresas, é justo que sejam incluídos. A missão do Instituto é apoiar a cultura popular ribeirinha. Nasce a partir da pesquisa e parceria com os abridores, mas, no médio e longo prazo, pretende abarcar outros grupos culturais que podem se beneficiar das atividades. Busca o diálogo e a construção coletiva de uma forma de trabalhar, de incluir. Não sabemos as respostas, mas temos instituído várias práticas, não é, Júnior? Para trabalhar com empresas que têm sido efetivas. Temos aqui o Ricardo como testemunha. Queremos dialogar para construir caminhos. Queremos enfatizar também que o papel do Instituto é apoiador, orientador e defensor desses artesãos ribeirinhos. Não falamos por todos os abridores de letra, não tutelamos ninguém e não há nenhuma tabela de preço. Porque é preciso afastar a ideia de que somos uma associação que vai trabalhar para abridores e, para tanto, solucionar os problemas deles. Não é sobre isso. Acreditamos que, como sociedade civil, estamos propondo o diálogo e a reflexão de como mudar um modelo perverso de apropriação e exclusão, acreditando na inclusão e autonomia dos abridores de letras. Eu acho que agora você pode dar a palavra para o Júnior. Eu acho que hoje é muito importante, que a Fernanda colocou, hoje nós temos o Instituto, né? Eu vou falar como abridor.
porque todo mundo sabe que sempre eu procurei fazer amizade. Por exemplo, olha, hoje eu consegui convite para ir no Amapá, com um professor lá do Amapá. Então, é muito difícil hoje a gente estar numa polêmica de internet, uma polêmica acho de pessoas, né? Que se torna, por exemplo, tem muitas pessoas que defendem. Por exemplo, eu tenho um grande carinho pela Fernanda, pela Sâmia, pelo João, que sempre está apoiando o grupo aí através. Assim como eu tenho um carinho pelo Grimaldi, que defende lá em São Paulo. Um cara sempre tem um impasse, muitas vezes todo mundo erra, né? Como ele mesmo falou, cara, eu errei. Tá certo, mas aí eu acho que o ontem, a gente não vai julgar o ontem, né? Mas hoje tem um instituto para seguir, que o amanhã acho que tem que fazer hoje. Mesmo não estando, mas tem que fazer o meu amanhã hoje. Mas aí é muito difícil nós não chegarmos no bom senso, porque são pessoas que sempre vão levantar o saber, né? Como nós estávamos no anonimato há uns anos atrás, eu acho. Só que hoje nós temos um nome, temos algo para representar. Então, hoje eu fico muito triste, muitas vezes, pelas pessoas que estudam e têm um grande ensino, que é o design. O design não quer saber de quem é aquilo, e vai, achou bonito, montou, vendeu, pronto, entendeu? Então, acho que tinha que colocar menos uma frasezinha, isso aqui é lá de Belém, que isso aqui é do... Aí, por exemplo, hoje eu sempre falo para o pessoal, pô, cara, aquilo do Pará aqui é muito bonito. Não sei nem quem pegou aquela fonte lá e fez lá, mas está lá, né? Estão divulgando nosso trabalho. Mas fica difícil porque foi um design que eu nem conheço quem foi, fez o nome, vendeu para o Liberal, não sei para quem foi. Então, o cara vem e parabeniza uma coisa que eu não sei nem como chegou lá, entendeu? Então, eu sou abridor, eu vivo do ofício há 30 anos, que eu vivo do ofício, de letras, de fazer nome em barcos. E sempre eu procuro fazer essa amizade com todos. Acho que ninguém nunca me viu com polêmica, ninguém. Porque sempre tem que procurar ver o lado, né? Porque eu erro também. Sempre eu erro, todo mundo erra. Mas eu acho que tem que ter um bom senso para te assumir o erro e seguir em frente, né, cara? Porque sempre... A internet hoje ela ajuda e pode condenar alguém, né? Ela é inocente, mas pode condenar. Então, às vezes, as palavras... elas podem levar a gente num erro que às vezes não tem volta, né? Porque quanto mais tenta querer falar, mais complica. Então é melhor silenciar e procurar uma conversa, um bom senso de chegar num objetivo. E hoje eu como abridor, eu peço assim que respeite o nosso ofício, né? Respeite o nosso saber, porque é uma coisa que está acontecendo muito aqui na nossa região. Todo mundo está vendendo, todo mundo está fazendo, porque está dando dinheiro, mas aí não estão os valores ou quem faz, para que faz, como faz, entendeu? Então, isso é uma coisa que fica, mesmo sendo tão divulgado, mas não tem um conhecimento realmente de onde vem, de quem dá origem, né? Que, por exemplo, letras divulga a origem, mas só que o pessoal vem nem procura de ver, só sabe que vão lá, pega uma fonte, faz o nome, vende, porra, tá aí, ganhou dinheiro, né? Está sendo uma fonte de lucro para muita gente, mas muitas vezes o abridor não chega até aí, entendeu? Então, isso é uma coisa que hoje estamos começando no Instituto, vai ter tenho certeza que lá para frente vai ter como a gente defender o nosso saber mais perante a lei, né, que a gente fala. Mas aí eu agradeço a todos e sempre eu espero o apoio de todos, pela amizade que eu tenho com todos, né? Então, eu espero isso Eu só queria falar que a gente convidou os abridores de letras para virem hoje e muitos moram longe, não tem condição. Mas o Kekel está aqui, ó. Levanta, Kekel. Bom, quando a gente começou as primeiras conversas acerca desse tema, e aí eu fiquei muito olhando, assim, acho que juntou a minha palestra de ontem, acho que foi ontem, né? Eu estou assim, perdendo os traços enfim. Mas e eu fiquei muito me consultando assim nessa trajetória, como uma designer que há pouco tempo fazia o meu ofício clássico como designer, que é o designer a favor do mercado, de construir coisas, vender coisas, entregas, projetos, né? E, obviamente, eu certamente já cometi esse erro de não referenciar, não consultar as pessoas às quais eu me inspirei para a construção de um projeto.
E aí, uma coisa que me bateu assim, que eu acho que isso é muito verdade, que à medida que a gente se afasta das pessoas, a gente apaga a trajetória delas. E quando a gente posta algo, digamos, no seu portfólio, no Pinterest, seja o que for, seja qual for o nosso local de busca por referências, isso, a referência, a pessoa que fez aquilo vai se perder ao longo das vezes em que isso é compartilhado, em que isso é disseminado, né? E também na fala da Júlia, mais cedo, que ela falou, eu gosto de buscar referência na feira. Eu acho que a gente também precisa ter essa consciência de que não se faz design pelo design. A gente faz o design com outros propósitos. Se a gente continuar olhando o design pelo design, a gente vai estar, sabe, correndo atrás do próprio rabo, e eu acho que isso é fadado a acontecer uma série de coisas que não são legais, né? E aí, quando eu mudei para essa posição que eu estou hoje, que é uma posição de gestão, e que eu me vi como uma pessoa que deixava de lidar necessariamente com um briefing, uma demanda, para ser uma pessoa que passou a lidar com a cultura, isso, para mim, me assustou muito. E, abrindo assim o coração, foi um lugar de muita ansiedade para mim. Porque eu ficava, poxa, o que é a minha entrega? Minha entrega não é mais um arquivo do Illustrator, minha entrega não é mais um PDF. A minha entrega, sabe, eu não sei o que é. Ainda é uma coisa muito, não, é uma coisa muito volátil, né? E aí, aos poucos, nessa construção, fui aprendendo também que a cultura é um lugar de território, certo? Então, não é uma demarcação física. Eu não consigo chegar aqui e dizer, esse espaço aqui está demarcado, então, se eu for pisar aqui, eu preciso dizer, gente, com licença, eu posso beber dessa fonte? Né? E eu, nessas falas aqui hoje, também fiquei muito, inclusive na fala da Fê, porque lá na CUI a gente está com um projeto que é a memória gráfica do povo Tremembé. Né? E tem também uma outra coisa sobre a gente procurar referências, a gente procurar a nossa ancestralidade. As referências que a gente traz no nosso trabalho são muito mais pessoas da Europa, pessoas da gringa, e a sua ancestralidade, e a ancestralidade do lugar que você veio. Né? Indico, inclusive, se tu quiser me interromper pelo tempo, tu interrompe, porque eu vou embora. Mas tem uma autora que eu não lembro o nome, mas eu estou lendo ela, e é um texto curto, né, poucas páginas em inglês, que chama Indigenous First. Não é Bell Hooks, é do design. Depois eu jogo lá no grupo da gente do... Eu não lembro se é Indigenous First ou é African First, mas ela fala disso, da gente olhar para essas coisas. Eu estou trazendo isso porque, quando surgiu, né, hoje, nessa posição que eu tenho um privilégio grande de distribuir recurso. E recurso é uma parada difícil. Né? E lá a gente tem uma reserva de recurso anual e a gente determina como que isso vai ser distribuído mediante programas. E o fio condutor disso é o design. Então, nesse programa específico, que é com o povo Tremembé, de memória gráfica, inclusive indico para que vocês conheçam o trabalho do designer Rodrigo Tremembé, é um designer de moda, e ele usa muitos grafismos dele nas peças. Né? E eu cheguei para ele e disse, cara, como é que tu faz? Ele disse, não, eu pinto à mão. Aí uma peça dele vai o valor altíssimo, né? Consequentemente, ele vende menos. E eu disse, e se a gente vetorizasse? E aí a gente foi nessa conversa e surgiu a possibilidade da gente mapear, vetorizar, criar uma publicação e esses grafismos do povo Tremembé virar uma dingbet. Né? Já tem até meio que um nome aí da Tremembet. E quando eu sugeri isso, como a pessoa designer que quer, né, vamos escrever isso no tipos latinos, eu disse, cara, isso para eles é foda-se. Isso para mim, enquanto designer, eu vou estar aqui, porra, massa demais. Mas aí eu cheguei e disse assim, cara, o que é que eu vou fazer com essa fonte? Porque se eu boto isso gratuito na internet, eu estou dando a todos vocês a sabedoria de um povo.
E eu estou dizendo que você pode fazer uma camiseta com um grafismo do povo Tremembé. Né? Então, eu voltei a algumas casas e cheguei para eles e falei, o que é que vocês querem fazer com isso? Né? E eles disseram, se a gente tivesse um livro, tipo um glossário, a gente poderia levar isso para as escolas indígenas. Então, o projeto que antes eu achava que ia ser fuderoso resolvendo com uma dingbat, a dingbat pode até existir, a gente pode fazer uma mescla, né? Só para a designer ficar um pouco mais, né, contemplada também nesse processo, mas que o intuito não é esse, o produto final não é esse. Né? E aí, também trazendo um pouco do processo, que eu acho que ele responde, talvez, alguns anseios, algumas questões, é de que esse projeto é um projeto que tem recurso via plano de trabalho anual da CUIA. A gente selecionou um bolsista mentor, que é o Rodrigo Tremembé, e a gente selecionou mais 3 pessoas para comporem o grupo. Dessas 3 pessoas, 2 são pessoas selecionadas pelo Rodrigo do território dele, né? São pessoas também do povo Tremembé, e uma outra pessoa que é uma designer da capital, que também entrou via inscrição, edital e tudo mais. Né? Então, a pesquisa, não sou eu quem vou chegar lá e vou dizer assim, Rodrigo, e esse grafismo aqui? Esse aqui está demais. Né? Aí ele vai dizer, não, isso aqui para a gente não... Então, tem que começar a partir deles, tem que ser proposto por eles. E eu entendo que, nesse local específico, o design ele não é o fim, ele é só o meio. Aí a gente desce umas casinhas e se olha também enquanto profissional, que acho que a gente vive nesse círculo de a pessoa designer criativa, que faz coisas bonitas, coisas, né, que todo mundo olha e fala, nossa, para a nossa insignificância também. Né? Eu acho que o designer, ele ser insignificante no processo, em alguns momentos, é muito melhor. Tá? Bom, vamos lá. Minha vez, eu estava ouvindo vocês tentando pensar aqui, organizar na minha cabeça um script, mas eu não tenho. Então, eu vou tentar dar minha contribuição a partir do conteúdo que eu trouxe ontem, inclusive. Mas começando por um slide que não estava, que é uma... Eu sou meio frasista, assim, eu gosto de capturar conhecimento em pequenas pílulas. E tem uma citação do Paulo Freire, eu acho que é muito boa, que ele fala que ninguém conhece tudo, ninguém desconhece tudo, por isso que o conhecimento acontece o tempo todo. É na troca. Então, eu acho que isso se aplica muito para a pauta de hoje e para a nossa profissão como designer. A gente não sabe tudo, a gente não é autossuficiente, e a beleza está aí. Quando a gente pega um briefing para fazer um produto de beleza, a gente precisa entender sobre um determinado assunto. Quando você vai vender uma bebida, é outro assunto. E assim, nós somos provocados como generalistas ou nexalistas. Eu vi esse termo, achei uma definição mais legal para a gente, como designer, porque a gente não é só saber um pouco sobre tudo, a gente faz nexo entre as coisas. Por isso que eu trouxe a palavra nexo. Ontem eu completei com senso. A gente cria significado sensorial, né, porque o que a gente faz estimula as pessoas de alguma maneira, positiva ou negativamente, e a gente cria conexões. Então, eu estou aqui, né, trazendo esse meu ponto de vista, que é sobre uma oportunidade que a gente tem de aprender alguma coisa que a gente desconhece, né, como profissionais. E uma outra coisa que me ocorre, também aí falando um pouco sobre a Tátil, tentando trazer os conceitos de ontem, é o conceito que a gente está trabalhando esse ano da originalidade pela origem, assim, porque toda a intenção busca algo novo. A gente tenta sempre, no pulso criativo, construir alguma coisa que não existe. Talvez essa tipografia, nossa, uma ideia legal que você teve. Então, a gente está atrás dessa originalidade, mas ela só é possível se a gente acessa a nossa origem. E a nossa origem não é só a marca que está nos contratando, nem só a empresa da qual nós pertencemos, somos nós, como indivíduos, sabe? Foi legal ver hoje, de novo, e ontem, as pessoas falando sobre si a partir das suas histórias, né? Então, a gente precisa saber o nosso lugar, de onde eu vim, o que eu posso falar, qual a minha contribuição, qual o meu lugar na fila do pão, né? em cada conversa. Então, acho que isso é super importante, assim, originalidade sempre pela origem. E tem uma outra coisa que a gente fala sempre, a gente aplica nos nossos projetos, que é a gente não faz para, a gente faz com. Né? A gente não chega num projeto para fazer para um determinado público, a gente faz com ele. A gente não faz para os nossos clientes, a gente faz com eles, porque eles conhecem muito mais da marca e do negócio do que a gente.
Então, acho que esse lugar da humildade, de saber que você não sabe, e precisa convidar as pessoas para dialogar, para entender, completar as lacunas, é muito importante. É um pouco a nossa tônica. Óbvio, né, também não estou aqui para romancear nada, não é sempre fácil, mas eu acho que é uma decisão que você toma em cada projeto. O quão fundo você consegue ir nessa decisão de fazer com. Né? Às vezes é um trabalho longo, é realmente quase uma pesquisa antropológica, que você consegue fazer, às vezes, simplesmente uma entrevista, uma conversa, uma pesquisa, uma citação da referência. Eu falei ontem também, vou repetir aqui, tem sempre um briefing escondido que a gente tem que achar, né, meio que uma boneca russa aqui, que você vai desmontando até chegar no miolo, na última. Nem sempre a gente chega na última, mas a gente não fica na primeira também. Então, a gente tenta regular isso nas discussões. Então, essa importância de fazer junto, de dialogar, para a gente aprender e trazer uma perspectiva criativa múltipla. Né? Então, acho que a gente está aqui para isso um pouquinho. E nas nossas práticas na Tátil, ontem eu mostrei o caso, né, de Natura, e Natura Ecos, e Natura Rios, que né, foi muito adequado para a discussão, né, para as pessoas que estão aqui falando sobre essa representação cultural dos abridores de letra, as letras que flutuam, da FE, que é um caso legal, né, porque eu contei mais ou menos numa ordem cronológica, não foi um discurso editado. Chegou um momento do projeto que a gente falou, opa, será que a gente pode chegar até aí? Será que a gente pode falar disso? E aí, quem pode nos orientar? Né? Fernanda Martins tem um livro, então vimos o livro, vamos fazer um contato com ela. A gente foi com uma intenção, ela abriu nossa perspectiva para outras abordagens, né, um saber coletivo, então nos orientou e assim nós fizemos. Chegamos até uma execução conduzida pela FE, em conversa com os profissionais, os artistas, e chegou no momento a gente readequou aquilo à necessidade comercial do projeto, e tudo bem, assim. Mas eu acho que teve a sabedoria de um determinado momento, não sei, daqui para frente eu já não sei mais. Na dúvida, pergunta, na dúvida, procura. Então, é o que a gente costuma fazer. Tem outro caso que eu acho que é muito relevante também aqui, eu estava aqui olhando para o Sayane e lembrei do Rio Carnaval, da marca do Rio Carnaval. Cara, quem somos nós, né, lá no Rio de Janeiro, para falar de samba, uma coisa, né, um traço da nossa cultura tão profundo, uma raiz tão forte. Então, a gente, desde o início, percebeu que, a gente não pode falar desse assunto. Então, trouxemos uma pessoa que é um carnavalesco, que vive o samba, é da comunidade, conversamos com todas as figuras representativas do Carnaval do Rio de Janeiro, naquele momento, algumas que nem estão mais entre nós aqui. Então, foi aquilo ali um legado. Assim, a gente conversou, entendeu, entrevistou e formulou uma visão que era pertinente para eles. A marca do Rio Carnaval tinha que ser deles, antes de ser nossa, antes de ser da Tátil. Então, foi um exemplo de conversando que a gente, né, se entende. Outra, eu acho que mais profunda ainda, vendo esse sinal lindo da Libra, que a gente aprendeu agora, foi a marca paralímpica do Rio 2016, primeira marca multissensorial, porque as marcas anteriores representavam as pessoas com algum nível de deficiência ou de particularização do corpo, mostrando a limitação. E a gente chegou na metáfora do coração, enfim, chegamos lá numa parte conceitual, e a marca é multissensorial para que as pessoas com diferentes percepções de mundo interajam com ela, porque a marca é delas, a marca não é nossa. Então, acho que eu posso falar de um lugar, talvez, de alguma legitimidade de quem está praticando esse fazer com há algum tempo. Não necessariamente isso é bem-sucedido, né, para quebrar o romance também, aqui não estou fazendo jabá da Tátil, né, mas eu acho que as discussões também são válidas. A gente estava caminhando para o almoço, estava falando sobre isso com o Cacá, não, com o Gustavo. Porque as polêmicas abrem espaço para discussão. Quando a gente tem a polêmica, a gente tem uma oportunidade de discutir alguma coisa. Então, mesmo quando, aparentemente, a gente está numa situação de crise, eu sou otimista, vejo o lado cheio do copo, a gente tem uma oportunidade. E vivemos isso 2 vezes. Uma mais contundente foi o lançamento da marca olímpica do Rio 2016, que a Tátil foi acusada de plágio. Cara, a gente teve que entender o nosso processo, a gente teve que explicar para o mercado, para o mundo, e foi bacana que a gente discutiu o significado dos símbolos, arquetipia, né, por que a representação humana em coletivo faz sentido, independente. Então, o simples fato de a gente ter prestado conta do nosso trabalho, do nosso processo para o mercado, já foi um baita aprendizado. Aconteceu a mesma coisa com o Rio Carnaval. Então, eu acho que também, quanto mais visibilidade nós temos, e também falando de uma consultoria que é relevante no Brasil e está se projetando para o mundo,
maiores poderes, maiores responsabilidades, né? Então, a gente tem muita responsabilidade. E, para fechar, assim, a gente tem a sorte também de ter clientes que nos puxam, porque, mesmo com as experiências de aprendizado que a gente tende ao erro. E clientes como a Natura é muito responsável, elas nos puxam muito. Então, todo o processo que eu mostrei de ecos, aqui eu não mostrei nem um terço, um quinto do que é o trabalho, a gente errou, a Natura não para, não posso fazer isso, porque a gente não tem legitimidade. Eu falei muito dos povos indígenas, a Natura não tem uma relação estabelecida com eles, então não posso me apropriar, não posso citar. Então, mesmo eu tendo apresentado o projeto, tem N questões que a gente pode abordar sobre o projeto de ontem, que não estão totalmente resolvidas. Então, ter um cliente que nos puxa, que nos trava, é importante. E, na ausência desse cliente, nós somos o nosso próprio juiz. Então, para meu ponto de vista aqui, é reconhecer que somos humildes, não sabemos de tudo, precisamos perguntar, saber quem conhece, já que a gente não conhece tudo, fazer as conexões, fazer as pontes, porque é assim que a gente evolui. Boa, minha vez. Vou tentar ser os 5 minutinhos, tá? Cara, eu, nos últimos 10 anos, acabei me envolvendo muito na difusão da letra amazônica. Tive a oportunidade do Júnior ir para São Paulo e ficar com a gente lá no estúdio e tal. Ele foi um cara que me ensinou a letra amazônica. Eu falo de um lugar de fala não de designer, mas de pintor-letrista. Então, incentivado também pelo Letras que Flutuam, a gente fez a difusão da letra amazônica nos últimos 8 anos. Isso fez com que a gente gerasse novas gerações de letrista que consumissem diversas sabedorias populares, entre elas os cartazes de supermercado, o filete de caminhão, a letra decorativa amazônica, o filete colombiano, a letra titia peruana, e isso tudo, né, fez com que a gente causasse uma antropofagia entre os pintores letristas, né? Isso foi muito valorizado nos últimos anos, a cultura popular foi cada vez mais valorizada, e eu, dentro desse processo, achei que eu poderia construir um alfabeto amazônico a partir do ensinamento do Luiz Júnior. Eu fiz esse alfabeto, eu pintei um prédio em São Paulo, foi uma homenagem aos amazônicos, uma homenagem a ele, tem um documentário falando sobre isso. E, alguns anos depois, eu utilizei o meu alfabeto numa coleção que eu fiz para Riachuelo, e mesmo acreditando, mesmo explicando de onde veio, mesmo assim eu fui acusado de apropriação cultural. E não foi um diálogo feliz, foi um diálogo de cancelamento digital, de linchamento virtual. As pessoas que me acusaram de apropriação não vieram dialogar comigo, elas vieram me acertar. Então, eu que estava destacado lá em cima, com 1 milhão de seguidores, eu fui acusado por muitas pessoas desse estado que não estão aqui nessa discussão, né? A primeira pessoa que eu pedi desculpa foi Luiz Júnior, Alessandro e Daías, que são pessoas que são como eu, são letristas, abridores. Eu também sou um abridor de letra. Posso não ser amazônico, mas eu também abro letra lá em São Paulo e eu represento essa sabedoria há alguns anos, né? E aconteceu agora de a letra amazônica estar num outro momento, num momento de instituto, que eu acho maravilhoso, perfeito, um momento de defesa dessa sabedoria, a gente tentar entender aonde que a gente pode ir com isso, né? Você tinha falado tipo, de uma regulação, de uma cartilha. Assim, o que aconteceu nos últimos meses foi que letristas que não são do Estado se desinteressaram em fazer letras amazônicas, porque virou um território muito perigoso, onde você pode, a qualquer momento, ser cancelado virtualmente. Então, para mim, eu estou representando aqui outros letristas que pediram para eu vir aqui falar isso, a gente queria uma regulação da letra amazônica. A gente quer saber o que é, né, ela, quais são as características, o que a gente pode e não pode fazer, como a gente pode ou não pode atuar. Tipo, eu, como letrista, fiz o meu alfabeto, gerado 100% da minha mão ali, como todos vocês, tipógrafos, fizeram, mas isso não foi suficiente. Mesmo eu dando crédito, mesmo eu fazendo isso, mesmo eu passando coisa, falando do Luiz Júnior na divulgação da coleção, não foi suficiente. Então, a gente queria saber como que a gente poderia trabalhar agora com a letra amazônica, né, em projetos como o Bezerra fez. Teve a oportunidade da Natura ir lá, remunerar todos eles, né? Eu passei por um processo de desenvolvimento completamente digital da minha coleção, o que fez eu descartar o uso do Luiz, porque como que eu ia fazer com que um pintor fosse para dentro do computador, como que eu ia digitalizar, como que eu ia fazer vetorialmente isso,
e eu cometi o erro de não incluir ele. Né? Pedi desculpa, inclusive, para ele, pedi desculpa para uma galera do Pará que veio me cobrar, que veio dialogar, mas 80% dessas pessoas vieram pedir a minha cabeça. Né? E eu pedi para o André, através do NARD, para fazer isso aqui hoje, para a gente poder se entender, para a gente poder saber, porque assim, eu tenho lá meu 1 milhão de seguidores, eu consegui me segurar fácil no lugar, mas eu fiquei 3 meses apanhando. Xingaram meu pai, minha mãe, xingaram minha mulher, xingaram todo mundo por causa da apropriação da Amazônica. Não veio pelo diálogo, veio pelo ódio. E a ferramenta internet, ela não é uma ferramenta de diálogo, ela é uma ferramenta de ódio. E eu sofri com isso. E eu gostaria que nenhum de vocês aqui, designers, inclusive designers locais, que usam letra decorativa amazônica, sofresse isso. Né? O Sayane já fez, o Nard já fez, a Júlia Leão já fez, a Júlia Costa já fez. São pessoas que não são abridores, que não estão na beira do rio, né? Não são ribeirinhos, não estão fazendo isso, que fizeram isso em identidades comerciais remuneradas. Né? Então, peço minha desculpa aí ao Estado do Pará, Letras que Flutuam, Fernanda, Sâmia, me desculpa por ter chegado até aqui. Eu só gostaria de saber como que eu posso trabalhar daqui para frente. Deixa eu só ver. Valeu, Grimaldi. Palmas para Grimaldi, por favor. Eu acho então que cabe, nesse momento, a pergunta que a gente precisa fazer de $1 milhão, né? Como a gente usa? Como? A pergunta. Aberto, quem quiser. Fernando. Eu não vou responder a sua pergunta. Eu quero desconstruir o discurso do letreiro e do estilo. O estilo é uma coisa, o saber é outra. Então, a gente precisa entender que eu não posso vender o filho do outro para ninguém. Tá? Então, uma coisa é eu pintar um letreiro em algum lugar para um cliente que vai colocar dentro da casa dele, outra coisa é eu licenciar esta letra para uma grande empresa comercial. São coisas muito diferentes. Então, vamos separar. Eu posso ensinar como se pinta uma letra amazônica? Eu posso, desde que o valor do saber seja reconhecido. Eu não posso vender o saber do outro. Simples, né? Essa é a opinião, de novo, nossa. Eu acho que quem tem que... Nós fizemos o primeiro encontro, como eu falei hoje de manhã, onde nós fizemos vários alinhamentos, não é, Júnior? E eles estão conversando entre si, é a primeira vez que eles se encontram, e nós teremos um segundo encontro no final do ano, onde uma das pautas é essa. Quem vai decidir o que eles podem, o que se pode fazer com a letra amazônica são os detentores desse saber. Eu não vou responder, eu não tenho condições de responder. Fechando essa... Então, vamos separar estilo, né? Estilo, hueso, catito, vamos separar estilo de letrismo de saber de pintura de barco amazônica. São coisas diferentes. Bom, dito isso, eu quero dizer que nós, no Letras, temos pensado caminhos de atuação. A primeira coisa, Felipe, é que o Júnior não é o único abridor de letra do Pará. Né? Mas ele não é o dono da letra. Mas não é o dono da letra. Então, se você quiser saber, você tem que saber no coletivo. Eu queria saber se você concorda com isso ou não. Ele é seu mestre, mas não é a ele que você se refere. Quando você tratar de um conhecimento coletivo, tem que ser tratado no coletivo. Meu entendimento. Né? E quem vai decidir, a autonomia, nós lutamos muito por isso, é que eles entendam o que acontece, né? E é que eles vão decidir no próximo encontro quais são as regras que eles querem impor sobre isso. Então, enquanto isso não acontecer, não há como responder essa pergunta imediatamente, tá? Porque essa é uma discussão deles, no tempo deles, da maneira que eles quiserem fazer, e nós vamos respeitar tudo o que eles quiserem fazer. Agora, o que nós temos feito, e aí o Ricardo está aqui, uma empresa nos procura e fala, nós gostaríamos de uma letra de barco num produto nosso. Olha, veja bem, não tem como escolher não tem escolha de Sofia. Temos um grupo de abridores. Então, vamos fazer de uma forma que beneficie a todos? Isso é um caminho
que está na nossa mão, né? No nosso alcance, eu quero dizer, né? Existem outras formas. O Nardi, que você citou, pintou um mural em Madison, Wisconsin, Estados Unidos. Teria como chamar um abridor de letra para pintar com ele? Não teria. Ele veio e fez uma pergunta: quero fazer uma homenagem, quero dizer que é abridora de letras, quero falar que é brasileiro. É diferente de você fazer um licenciamento para uma grande empresa. Eu acho que o primeiro caminho, talvez seja entender, eu vejo que tem muitas camadas, né? E a gente talvez tenha que entender essas diferentes camadas e tentar buscar caminhos para que eles sejam incluídos nos trabalhos. Quer falar? Ele perguntou como é que ele pode trabalhar. Não, acho que como eu conversei, como a gente conversou, também falei com ele que hoje nós estamos começando no Instituto. Eu não vou brigar o erro de ontem, porque hoje eu não posso falar nada. Como eu perguntei para um amigo meu, que ele é advogado, ele falou: cara, se o cara pegar a tua letra que está patenteada, que eu tenho algumas letras patenteadas, que tem negócio com algumas empresas, ele mudar alguma coisa, tu não vai poder falar nada, porque está muito diferente da tua. Então, é uma coisa, para convir como Instituto hoje, a gente vai poder amanhã ter uma outra regra, amanhã, por exemplo, se não for uma autorização do Instituto em si, porque tem várias regras, tem vários itens, né? Tem primeiro, segundo, terceiro, todas aquelas regras que vai ser cumprida e a gente vai ser cobrado. A gente pode cobrar em cima dessas regras que hoje estão colocadas, entendeu? Por exemplo, hoje, amanhã eu posso cobrar algo, mas, como eu falei, que fica difícil a gente brigar pelo... Sabe como eu conversei, eu falei com a Fernanda, com a Samia sobre isso? É uma coisa meio chata estar brigando por uma coisa que estava indo tão bem, né, cara? Porque nada ele representa bem, a gente lá divulga tudo que ele faz. Lá sempre ele me comunicou sobre o negócio da apresentação lá lá do SESC, né, que ele falou: não, pode... Ele usou uma oficina lá, mas a gente ficou, acho que 1 ano e pouco quase sem contato, que já aconteceu já isso aí, que... Eu digo: cara, tu errou, né? Mas aí, como ele assumiu o erro dele, falou: eu acho que é bom a gente ter um bom senso, que hoje vai dar todo esse problema para ele que teve na internet, porque a internet traz muita coisa, traz o bem e traz o mal, né? Então, eu fico muito triste assim de ver que pessoas que eu tenho um grande carinho, como a Fernanda, a Samia, até mesmo o Felipe, pela amizade que a gente tem. Mas aí, acho que é uma coisa que tem que rever cada um design também que estiver aqui, porque é um saber que é nosso. Aí hoje não é preciso a gente fazer um instituto, fazer uma lei para a pessoa não se apropriar daquilo, entendeu? Acho que tem que ter um bom senso, porque eu acho que nem aquele que fala que é um ignorante, um mal educado lá do interior, ele respeita muito um outro, né? Então, uma pessoa que estuda, que se forma, porque tem que ter um respeito e um caráter. Acho que é muito do caráter de cada um isso aí, né? É isso aí. Eu acho que tem 2 questões aqui que a gente está discutindo. Uma, será que dá para puxar? Uma é que o Instituto está falando de um lugar entendido como social no design, né? E, Felipe, tu estás falando de um lugar que é de mercado. Então, assim, tanto que a tua fala, né, tu colocaste, eu consumo o estilo. Então, assim, a tua visão é uma visão de mercado, tu atuas no mercado. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer coletivamente é entender que nós precisamos educar o mercado, né? Então, assim, no momento que a gente é chamado por uma grande empresa e ela não quer apanhar na internet, né? Ela está tomando esse cuidado, então a gente está criando essas formas de partilhar esse benefício. Então, só para que não fique muito essa acusação, apropriação cultural, né? O que dá para entender dessa situação? É que há uma apropriação do benefício. Então, quando a gente fala, quando você negocia com uma grande empresa, você está fazendo com que as pessoas que são responsáveis por essa estética, esse legado, esse bem cultural, deixem de receber um benefício que naturalmente deveria ter sido direcionado a elas, entende? Então, a gente está aí nesse limiar, que é muito difícil mesmo. Então, antes de qualquer acusação, nós precisamos ter essa visão. O Instituto ele tem um papel, tu, como influenciador, tem outro papel. A gente pode até dizer que a gente aprende contigo, porque hoje a gente entende que o Júnior ele tem que ter esse papel de influenciador que tu tens, entende? Então, assim, quais são as pontes que a gente vai
né, construir nesse diálogo, nesse papel social em que os abridores sejam reconhecidos, também naveguem para outro lugar, né, de autonomia, de que eles ou os filhos estejam nesse lugar, né, de protagonistas, né, e as pessoas que estão no mercado, inclusive agora numa situação de Belém, ser o centro do mundo com a COP30, para que lugar nós podemos ir? Porque a gente sabe que vai ter gente de fora trabalhando com a nossa estética, a gente sabe que vai ter gente daqui também com esse desconforto. Então, acho que a gente tem que encaminhar nesse sentido, né? Entender que são 2 lugares, tá bom? Certo. Eu estava aqui pensando sobre isso, assim, e uma coisa que me toca muito, que eu acho que, diante de toda essa discussão, se a gente for botar aqui na mesa, sempre quem perde são vocês. Exato. Tá? E aí você perde se a gente não te chama para fazer junto, e você perde também se a gente bota regra no seu trabalho. Porque eu não sei, eu não consigo ver como a regra de dizer assim, está aqui um guia de uso das letras, dos abridores de letras. Não sei, eu estou falando do lugar da pessoa que estou aqui na construção para tentar, né, a gente sair daqui com alguma proposta. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, né, isso do lidar com a cultura, e é justamente nesse da gente sempre questionar o nosso trabalho, assim, no básico do básico do básico, sabe? Esses dias eu fui fazer a gente estava formulando uma atividade lá e vendo rubricas de valores, destino de coisas, e aí uma pessoa falou e disse assim, mas não tem uma rubrica para lanche? Aí eu disse assim, precisa de lanche para essa atividade? A galera disse, com toda certeza, se não tiver lanche, não vão, não vêm, sabe? E era uma rubrica irrisória para o projeto, né? E aí, quando a gente bota o lanche na rubrica, o território vizinho, a periferia toda vem. E aí, imagina se porque para mim eu estou lá, meu cartão de crédito está aqui, meu salário está na conta, eu vou ali, compro o lanche. Isso é a minha realidade, é o meu recorte, assim, né? E graças aos deuses, às deusas, a todas as entidades, hoje eu consigo viver do design, né? E a gente olhar nesse contexto, eu acho que pelo menos é um exercício que eu tenho feito, né? De olhar com esse discernimento. E aí a outra coisa também que eu queria pontuar é que eu acho que casa muito com a tua fala, Sâmia, é sobre recurso financeiro, né? Há pouco tempo, né, recente, eu não seria a pessoa designer que conseguiria tirar R$400 do meu bolso para escrever um projeto meu numa Bienal. Não dava, não sobra, falta, muito pelo contrário, né? E hoje, graças à minha trajetória, eu faço parte do júri, né? Então eu trago isso também porque, tipo, cara, vai ser muito mais fácil, óbvio, a Riachuelo chegar em ti, que é um cara que tem 1 milhão de seguidores, né? E aí é isso, como é que eu faço e chamo a galera e bota grana no bolso da galera, sabe? Porque referenciar, dizer assim, foi o Luizinho que fez, aí está lá o nome do Luizinho lá, dizendo assim, inspirado no Luizinho. Tem que transformar a referência em grana. Eu penso assim, porque eu sei o quanto isso faz diferença, né? Deixa eu dar só fala para o Grimaldi rapidinho, e aí depois eu abro para a plateia, porque nós temos 30 minutos, então aí esses 30 minutos finais fica para o pessoal. Eu vou tentar ser bem direto aqui para a gente andar. Atualmente, a gente tem uma situação que é toda a comunicação com letras amazônicas está tendo que passar pelo Instituto, né? A gente, no momento, não tem o contato dos abridores direto. Eu tenho porque eles são meus amigos, mas se a gente precisa fazer um projeto comercial, a gente, no momento, tem que passar pelo Instituto ou ir com eles direto e adivinhar um valor, certo? Lembrando que eu não licenciei nenhum alfabeto com marca grande nenhuma,
tá? A gente teve divisão dos rendimentos, a gente teve todas as partes possíveis de crédito, e eu tentei fazer da maneira mais correta possível. Porém, eu acho que a Letra Amazônica e o Instituto estão num novo momento que é possível, sim, fazer uma cartilha. Tipo assim, como a gente não pode juntar 5 abridores de letra e eles definirem o que é uma letra amazônica? Pô, é tridimensional, caqueado, dividida no meio, letra... Se isso compor a letra amazônica, todas as pessoas no Brasil podem contribuir com o Instituto. Ou seja, se eu tenho que fazer um trabalho lá no Rio Grande do Sul com letra amazônica e eu não consigo chamar um abridor, eu pago para o Instituto. Como a Natura paga a baunilha, como a andiroba, entendeu? Você tem que pagar um instituto para produzir um produto. E eu acho que o Instituto agora, né, sendo uma coisa legal, elas podem criar uma cartilha legal, com abridores, uma nota técnica. Que, tipo assim, a última nota técnica do Instituto coloca que o saber só pode ser feito por ribeirinhos. Isso exclui todo mundo dessa sala, tirando o Kel e o Luiz, certo? Então, assim, como que a gente segue daqui em diante? Tipo, como que a gente trabalha com a letra amazônica? Como que vai acontecer agora na COP? Como que vai acontecer no Círio? Como que esses designers aqui vão trabalhar? Você é um artista, faz a tua. Deixa a Amazônia como a Fê, eu não vim aqui para brigar com você. A segunda coisa, o meu alfabeto, esse que eu usei na Riachuelo, é um alfabeto registrado há 3 anos atrás, pintado num prédio e ninguém reclamou na época. Por isso que eu estou falando, é um novo momento do Instituto. Coloquei também. Então, abre o documentário aí e a gente vê se tem ou não. Fê, você veio aqui pela briga, eu vim aqui pelo entendimento. Eu quero uma cartilha do Letras que Flutuam, caso contrário, continue igual. Tá, respira. Vamos abrir para a plateia aqui. A gente vai organizar as perguntas. O Jorge vai perguntar aqui, e aí depois a gente tem algo para perguntar ali, tá? Boa tarde. Em vez de perguntar, posso fazer um comentário? Gente, eu acho que é muito simples sobre essa questão, não da institucionalização. Eu sou professor, eu dou aula de design. E eu sou designer, eu trabalho há 11 anos com artesãos, joalheiros, aqui no Polo Joalheiro, nunca tive problema em relação a isso. Eu acho que, em vez de uma cartilha, de qualquer outra coisa relacionada a isso, que é muito institucionalizado, vamos pensar em uma situação, empatia. O que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir se eu estiver no lugar dele? Como é que eu estaria se fosse acontecido dessa forma? E aí eu falo muito também, e aí você pode pensar assim, poxa, se pegaram um trabalho meu, um estilo meu e fizerem algo parecido, isso vai ser ruim. Né? Então, como é que eu posso pensar que aquela pessoa vai se sentir beneficiada? E aí nisso não tem uma regra, não se tem uma coisa padrão para isso. É só a gente conversar entre pessoas. Eu acho que a empatia ela vai muito mais para, de uma forma geral, a gente consegue adaptar melhor. Certo? Sobre a questão da apropriação que foi dita, eu dou essa aula de apropriação para os meus alunos porque eu formo designers para a vida. Tá? Então, a gente tem que pensar a apropriação positiva e negativa. A positiva, ela é que tem o benefício mútuo. Então, você está se resguardando em relação a leis, ao fato de você ter patenteado, a ter sido antigamente uma homenagem. Vamos se colocar no lugar dos abridores. O que os abridores ganharam com benefício disso? Essa é a questão que a gente está tentando refletir. Primeiramente, você ter a empatia de pensar no lugar do outro e depois pensar sobre benefícios. Eu quero me apropriar, como é que eu vou apropriar de uma forma positiva para que tenha benefício para mim e para o outro? E eu vou colocar aqui um exemplo de design que eu sempre falo para os meus alunos. Vamos falar de Ronaldo Fraga. Ronaldo Fraga, ele é um estilista que trabalha com cultura brasileira popular. O que ele fez? E aí eu acho que não é a receita dele, também não existe receita quando se trata de pessoas de cultura. Mas vamos pensar o que ele fez. Ele foi nas Sereias da Penha, lá em João Pessoa, e eu conheço as sereias, conheço uma delas, que inclusive me conversou comigo. Trouxe elas para a cocriação. Eu acho que a cocriação ela é legal. E ele trouxe também para renda, porque parte das rendas também... Mas não vamos falar só de dinheiro. Visibilidade. Sobre as sereias estarem junto com o Ronaldo Fraga no desfile
do São Paulo Fashion Week, ele trouxe 10 das sereias para desfilar junto com eles como os criadores. Entendeu? Então, a pessoa se sentir visível, ela sentir que ela tem um benefício financeiro, ela sentir que ela está fazendo parte daquilo, entendeu? Eu sei, e isso é um exercício que a gente constrói. Ninguém está dizendo que você devia ter feito certo ou errado. Eu acho que, uma vez que percebeu-se que tem esse retorno negativo, vamos pensar com empatia e vamos pensar que todo e qualquer trabalho de detentor de saberes, a gente não passa somente de um para o outro e começa a usar. Vamos na fonte e fazer uma cocriação, que isso é uma das coisas mais bonitas do design, e você faz isso há muitos anos, disseminando essa questão dos saberes. Agora, quando se ganha dinheiro, vamos pensar como o dinheiro pode ser bom. E a Chuelo é uma marca nacional. Então, se você vai ter visibilidade, como é que a visibilidade pode chegar para aquela pessoa? Eu tenho certeza que os abridores se sentiam contemplados. E eu acho que estudar um pouquinho o que o Ronaldo Fraga, de uma maneira tão sensível, faz, pode ser um norte para você, em vez de uma cartilha, porque a cartilha é muito fria. A gente está falando de pessoas. A gente não fala de... Antes de falar de leis, a lei serve às pessoas. A cartilha diz que ressalva a pessoa. E eu acho que é legal, eu estou falando de uma forma de muito carinho, muito assim, afeto, sobre uma coisa que é muito bem quista para mim, tá certo? Acho que é uma coisa que eu tento fazer. Tá? Vou dar aqui a palavra. Fala, galera. Eu vou tentar falar, porque eu me sinto bastante no meio das duas posições, que parecem muito mais opostas do que deveriam ser, talvez. Mas eu fiz um workshop ano passado aqui no Diatipo de Belém com o Luiz Júnior e voltei como provavelmente o Felipe voltou também, encantado com a letra amazônica, e imediatamente eu quis botar em prática, certo? E trocando o WhatsApp com o Luiz, a gente fez um projeto, a Granado, eu já tinha feito uma pintura de letra antes mesmo de saber pintar letra, para Granado, não era uma abertura de barco nem nada, mas eu já tinha feito 2 polvilhões. O Granado tem lá um polvilhão, era uma obra de arte. Eu fiz 2 vezes junto com o meu time. Dentro dessa posição de alguma presença no mundo da tipografia, as pessoas acharam que eu também soubesse pintar. E quando eu voltei assim, efervescente de ideia, e queria colocar aquilo em prática. E imediatamente, quando eu decidi fazer, eu entrei em contato com o Júnior, e eu me coloquei na posição assim, eles estavam me dando R$ 1.500 de material, que era o que eles propuseram, e na hora eu falei, o que eu faço com isso? E eu errei, porque eu fui lá, peguei o dinheiro, comprei o material e fiz o negócio e mandei para o Grimaldi, que era um grande influenciador, que para mim estava, né, naquele momento, sendo uma influência, eu fiz o workshop dele, curso dele na Doméstica, então eu sinto que eu estava naquele momento fazendo o mesmo caminho que provavelmente o Grimaldi fez há 10 anos atrás. Então, e ao mesmo tempo eu entendo perfeitamente, e consultei, né, fui numa posição de consultor da FE, para grandes marcas como o Ricardo e a Tátil e a Natura, no sentido de que licenciamento de fonte é uma fonte interessante de ponto de partida de como você licencia isso para grandes marcas, né? Porque para mim, por exemplo, se eu desenho uma marca e uma fonte para Globo e ela compra os direitos, eu não mais posso me aproveitar comercialmente do meu trabalho, certo? Mas se eu tenho uma inteligência de mercado suficiente, eu posso licenciar essa fonte por um tempo e aí eu consigo fazer isso. Então, eu acho que dá para... E outro exemplo, a Tati fez a identidade do ECAD, né, que é o instituto que cuida dos artistas, músicos, etc. Eu acho que existem outros modelos que é fora do design que talvez consigam achar uma solução para que as duas partes se resolvam. Porque, assim, pintar letra amazônica é uma das coisas mais prazerosas que aconteceram na minha vida artística. E aí, óbvio, da amazônica pode ser a Titia, pode ser qualquer outra, certo? Obviamente, quando eu olho o Júnior, né, não conheço outros abridores ainda, mas vou conhecer, a gente quer que eles se beneficiem também. Se a gente pudesse passar o Pix direto para aquelas pessoas, que é o mestre, que aí eu entendo totalmente também a posição do Grimaldi, quando ele fala, pô, foi o Júnior que me ensinou, né? Que é como o próprio Júnior aprendeu com outra pessoa. A diferença é que a gente não é ribeirinho.
Essa é a diferença. A globalização acaba fazendo com que, de repente, pessoas de outro lugar... E eu fiz essa pergunta no almoço para a Andréia, que está aí, que é o seguinte, a COP30 vai ser aqui. O que acontece a hora que os gringos vierem pegar essa linguagem? Porque, assim, as pessoas vão ver os barcos, vão fotografar os barcos, vão levar, e aí é isso que eu acho. Aí é achar modelos, né, como a gente vem discutindo, né, e também me colocando numa posição de ter errado e ter aprendido, e dizer que deve ser o sentimento de muitas pessoas que estão aqui, quando olham uma letra e querem imitar, que é o jeito que a gente aprende as coisas, que a gente constrói a nossa própria linguagem gráfica também, a nossa própria memória. Enfim, eu não sei se é uma solução, é só para a gente olhar para múltiplas soluções de outras coisas que podem... Fonte é uma, ECAD é outra, as marcas... E aí eu acho que o papel que a Natura teve de te travar quando você foi além, e que talvez a Riachuelo não teve, naturalmente, para olhar por isso, né? E talvez também, Grimaldi, o nosso papel como designer, a gente fala, é letra de barco? Então vamos chamar os caras, né? É só meio que a gente entender que a gente também tem um poder de fazer isso acontecer nessas diferentes esferas, dentro de um poder que nos foi... que a gente... de alguma forma chegou, né, e tal, para a gente poder trazer o bem para quem é originário da ideia. Enfim. Existem muitas formas de defesa de direito autoral. A lei do direito autoral só vai reconhecer que aquele M é uma cópia se ele for exatamente igual. Vamos dizer assim, pegou tudo daquilo ali e transformou numa cor só. Porém, há outras ferramentas, e a gente está estudando e entrando em contato com o Ministério Público, com o IFAM, isso como instituto, né, para que se construa esse arcabouço de proteção. E nós vamos fazer isso, né? E nessa conversa, inclusive, que nós tivemos com o Ministério Público, eles foram muito claros. Eles falaram assim, vocês têm que fazer um encontro com eles, e eles têm que definir o que é o direito deles. Portanto, não vamos esperar a cartilha, porque não vai ter a cartilha. Nós vamos fazer conforme, da maneira certa. E a maneira certa é eles determinarem o que eles querem, com todas as informações fornecidas. É uma reflexão deles, a gente respeita o caminho deles e o desejo deles, né? Diferentes, obviamente, tem questões diferentes. Tem mais uma pergunta ali, vem aqui rapidinho. Vem para cá. Pronto, chega aí, chega. Boa tarde a todos. Sou Kekel, abridor de letras também. Como o Grimaldi falou aqui, sou Kekel, né? Não te conheço, prazer te conhecer. E a dona Fernanda e Samia nos fizeram uma pergunta no dia que a gente ia saindo do encontro, muito importante. A gente passou, tinha um pintor numa parede, e ela perguntou assim para a gente, o que é mais fácil, pintar aqui ou na parede de um barco? Teve alguns que falaram, é num barco, porque tu caiu, tá na água, não morre, né? Agora, uma outra coisa importante para vocês saberem, no mês de julho eu perdi 2 celulares, caí na água, ou seja, a nossa profissão, o barco ele fica muito em movimento, a gente corre o risco muito de se apertar um no outro. O Felipe ele tem 1 milhão de seguidores, eu acho que eu não tenho 200 no Instagram. Agora, eu acho que eu já fiz bastante letra, assim. E cada uma letra dessa, Felipe, é nossa, não tem como a gente pôr numa cartilha. Por quê? A gente muda uma cor, a gente muda um risco, são traços. E esse conhecimento a gente trouxe na mente, assim, né? Passado de gerações. E eu acho, assim, que... Como tu fez uma pergunta, se não tiver uma família, então pronto, vai continuar do jeito que está.
A gente não pode fazer nada, a gente não tem uma voz, a gente não tem como colocar uma documentação, não, isso aqui é nosso. Mas como tu mesmo falou, a letra ela é amazônica, é do Pará. A minha filha mesmo já viu tua camisa já lá com as tuas letras lá na Riachuelo. Ela falou, olha pai, que lindo, as letras dos barcos que vocês fazem tá na camisa lá. Digo, não, minha filha, não é daqui do Pará, é de um outro artista, de outra localidade. Então, assim, para a gente como artista, né, a gente vê alguém usando, ou não é que a letra seja nossa, mas é um estilo nosso, é algo que nós criamos e um se espelha no outro. Eu me espelho no Júnior desde criança, via o barco passar lá, via o estilo da letra dele, achava bonito. Ou seja, sou ribeirinho raiz, sempre morei no interior, apanhava açaí. A gente traz aquela naturalidade, a gente acredita que esse estilo seja nosso. Então, não tem como a gente pôr numa cartilha de ABC, olha, isso aqui, é isso aqui. Usar qualquer um pode usar, né? Não tem jeito. E a dona Fernanda, talvez ela não tenha vindo aqui para discutir, ela tenha vindo aqui porque nós, como letreiros, nós vemos ela como uma defensora nossa. Outra hora a gente não tinha essa defesa em nosso prol. A gente fazia a letra no barco lá, ficava, damos graças a Deus pelo privilégio que os donos dos barcos nos chamam, e eles dão aquele valor para nós, simbólico, mas para uma grande empresa, para uma Riachuelo, que não tem conhecimento com a gente, não tenho 200 seguidores, procura o Felipe, tem bastante conhecimento, divulga a marca dela. Então, nós ficamos no anonimato, ficamos esquecidos, acredito assim, né? Não é que a gente seja dono da letra, mas eu acredito que a gente pudesse usufruir um pouquinho mais desse conhecimento que a gente tem. Eu sou 100% de acordo com o que você falou, Kel. Eu acho que vocês têm que ser valorizados cada vez mais. A letra ela é 100% de vocês. Há 8 anos atrás, quando a gente começou o processo de difusão da letra amazônica pelo Brasil inteiro, a gente foi incentivado a ensinar a letra para outras pessoas. A gente não tinha essa cobrança, cara, de voltar. A gente levou adiante isso cegamente. A gente abriu exposições, a gente fez intercâmbio de letra popular, a gente tem várias outras sabedorias que tiveram o mesmo tratamento. A gente pegou os carroceiros de caminhão, a gente pegou os cartazistas e a gente tirou os caras de 600 seguidores, 200 seguidores, para 100 mil. Então, assim, uma coisa que a gente podia fazer aqui, decidir aqui hoje, é o Letras que Flutuam construir para vocês marketing, mídia, tirar foto, fazer vídeo, manda para mim, eu faço react, eu levanto o seu Instagram para o quanto você quiser. Luiz já foi contemplado, o Alessandro já foi contemplado, Idaías já foi contemplado, e são pessoas que saíram do zero e hoje em dia ocupam cargos gigantes. Aquele cara ali virou um artista visual. Ele pintou o muro do Malbe, porque a gente, há 10 anos atrás, junto com Letras que Flutuam, estava arrastando a letra por aí. E talvez agora seja a sua vez de acontecer isso, entendeu? E naquela época não tinha Riachuelo, não tinha dinheiro, né? A gente ficou 8 anos no Sesc Pompeia ensinando letra amazônica porque a gente queria difundir essa letra. E outra, eu nasci em São Paulo, eu não tinha que fazer isso. Eu poderia ter gastado meu tempo fazendo carroceria de caminhão, letra de cartazista, e hoje em dia eu estou nesse lugar aqui de apropriador cultural tentando resolver a situação. Eu queria uma cartilha por quê? Porque uma pessoa que executa uma letra amazônica, ela deveria pagar o Instituto, e o Instituto ia distribuir o Pix para vocês. Hoje em dia a gente não tem uma lista de abridores que a gente pode contratar. Tipo, se eu tenho um trabalho hoje em dia comercial, qual o abridor que eu vou escolher? O que é mais próximo de mim, o meu mestre é o Luiz, ele me ensinou letra, então ele que vai ser contratado. E a outra pessoa que aprendeu com outra pessoa, ela vai contratar o outro abridor. Estou te conhecendo agora, Kel. Se eu souber do seu trabalho, eu não conheço o seu trabalho ainda, mas se o seu trabalho for meu, a próxima pessoa que vai ser contratada vai ser você. Tipo assim, eu fiz um erro de não colocar uma pessoa no meio do processo porque era um trabalho digital, mas hoje em dia eu já não cometo mais esse erro. Vamos no caminho do Sayane, do Bezerra, que é pegar o dinheiro, já no início, pedir para o cliente desde o início o dinheiro e separar esses rendimentos, pegar esses rendimentos e botar mesmo para vocês receberem dinheiro, como a Mônica falou. O que importa aqui é que o dinheiro volte para vocês, certo? A sabedoria, no início, tem que voltar para a pessoa que me ensinou, né? É o que eu faço com o Júnior, é o que a gente está fazendo. Então, a minha sugestão é a seguinte, vamos criar conteúdo para vocês. Eu ajudo, minha mão está estendida aqui. Temos
10 minutinhos, tá? Então eu vou dar a última fala para o público e depois os convidados estão... não, Jorge, já era para ti. Vou tentar ser rápido, de repente dá para dar mais uma. Muita coisa. Eu acho que não é dinheiro que está em jogo. Eu acho que é o estrangeiro, e tudo que é de fora está aqui até hoje, na forma, no como que a gente viveu. E a gente, enquanto amazônida, e todas as camadas que a Fernanda disse aqui, elas não são compreendidas ainda. Então, o melhor exemplo que eu ouvi aqui, eu acho que é Ronaldo Fraga, de como que se constrói junto no coletivo. Dá mais trabalho, só por ser coletivo. Porque a gente não pensa igual, porque os abridores não pensam igual, porque o Instituto não pensa igual. Está tentando chegar nesse alinhamento. Eu sou membro conselheira do Instituto. Mas a minha base é a cultura e é o social, e eu sou filha de política pública. E eu acho que é disso que a gente está falando aqui, que nos dói enquanto amazônida, que é como que tu, indiscutivelmente, porque também é referência, estou formada em publicidade, mas não vivo dela, mas é referência enquanto discurso, narrativa, midiática, mas como que a gente, com toda a nossa construção, a gente consegue doar do que a gente tem de espaço. E não é por generosidade. Eu acho que não é empatia a palavra, é consciência de classe. A gente precisa agora construir junto. A gente faz 10 reuniões para conseguir fechar uma agenda com a Natura, para discutir, para incluir. Desde o começo, X abridores estão lá num portfólio, todo mundo recebe para ter acesso a esse portfólio. Para ter acesso. Até que escolhe uma letra. Então, a gente está sistematizando alguma coisa para tentar ser mais inclusivo. E eu acho que a discussão aqui é inclusivo cada vez mais. E da tua relação, eu acho que tu tens que nada. A gente está tentando conversar aqui. Mas, num processo, é como que se entende esses atores, sabe, tão diversos. Passei 7 anos em São Paulo, 7 anos, as pessoas não me entendiam. Eu falava assim, estou fechando. Repete de novo o que tu estás falando. Meu sotaque não era entendido em São Paulo. Passei 3 meses calada numa agência porque o povo não me entendia o que eu falava, porque eu falava rápido, falava acelerado, com meu chiado, e me imitavam porque eu conjugava certo. Então, eu acho que é desse lugar, toda essa discussão, que a gente se incomoda. E o tempo vai ser cada vez mais. Há 8 anos que tu fizeste tudo certo, Felipe. Com a Fernanda ou sem Fernanda, com toda a movimentação. E foi incrível. Mas agora que as marcas começaram, tem que continuar junto no coletivo e não diferente, saca? Que é pensar junto e colocar. E tu não sabe mais além de quem é Caquel e Júnior, porque tu está longe. E esse é o desafio da gente estar longe. Então, se tu queres saber mais, vem mais para cá. Pede, inclui uma passagem. E aí vai perder um trabalho. Mas, assim, é assim que dá, porque a gente tem perdido o trabalho dentro do Instituto. Porque diz, olha, aqui é o mínimo que dá para a gente ir. Daqui a gente não dá para a gente ir, porque tem um limite para a gente do que é coerente, do que faz sentido numa relação de voz que a gente abriu com os abridores, saca? Então, concluir aqui, eu acho que a gente precisa desburocratizar, mas, principalmente, não querer... quero não ser mais agressiva, mas, assim, a gente não está conseguindo entender a relação social mesmo que está em jogo. E é só sobre isso o tempo inteiro que a gente está querendo discutir, e não é as regras. Os designers que estão, paraense ou qualquer que seja, que está incomodado porque acha que não pode, é porque ainda não sabe fazer coletivo, sabe se fazer sozinho, porque foi assim que a gente foi aprendido, trabalhar no individual, ser mais rápido. E isso é problema de modelos estrangeiros. Não é o modelo que a gente vive, que a gente se entende dentro da floresta, dentro da Amazônia, mesmo em Belém. Então, a gente está tentando desconstruir essas formas. É isso. Obrigada. Nós temos 10 minutos, 10 minutos grande esse, né? Não acaba nunca. 10 minutos para a gente dividir entre vocês 5, tá? Então, por favor, pode... Vamos começar daqui para lá. Vai, Felipe.
Eu entendo completamente, né, tua fala completamente. Cometi um erro de não ter incluído o Luiz Júnior no processo. O que eu fico pensando só é como um designer sem dinheiro, ou o designer local aqui que recebe um briefing de Amazônica, como que ele resolve essa situação? Porque, assim, fica difícil de contratar um abridor através do Instituto, né? Você concorda comigo que fica um pouquinho caro? E se é um trabalho inicial, essa pessoa precisa envolver um abridor, talvez a gente tenha que ter uma lista de abridores que a gente possa conversar, mandar um zap direto para desenvolver. Porque, assim, se fica nessa blindagem de quem é o abridor, então, por exemplo, eu cheguei aqui no Pará e muitas pessoas daqui não conhecem nenhum abridor. E eu, que sou de São Paulo, conheço 10. E converso com eles, e tenho o mesmo lugar de fala. Eu acordo todos os dias, pego meus pincéis e vou pintar. E eles também. Eles pintam dentro d'água e eu pinto em cima da escada. Eu sou o cara que pinta da escada. A gente tem ambos um trabalho difícil também. E eu fico querendo defender essas pessoas que estão aqui. E os meus amigos que estão lá em São Paulo, que são pessoas que estão iniciando no design, que não têm a condição de contratar um abridor para um briefingzinho pequeno. E isso vai fazer com que apague a letra amazônica, porque as pessoas vão deixar de trabalhar com ela. Eu conheço designers que desistiram do projeto de lançar um alfabeto amazônico porque não são daqui. Então, a gente tem realmente esse problema, a gente tem esse problema instalado. A gente queria muito poder contribuir mais com eles, a gente queria poder muito estar mais aqui, fazer mais conteúdo. E aquela coisa, eu sou da pessoa que quer resolver. Para mim, esses caras aqui são os heróis, entendeu? O Júnior sabe disso, o quanto eu respeito eles. Pô, estou toda hora levantando eles, jogando eles para o Brasil inteiro. Pô, isso aqui, a gente só está aqui agora porque os últimos 8 anos a gente estava jogando eles lá em cima, e sem dinheiro. A gente não cobrou nada para fazer isso. Eu gastei 10 anos da minha vida para levantar a letra amazônica. E eu estou sendo acusado de apropriação cultural. Eu entendo o lugar que eu tenho que fazer hoje em dia. Eu já entendi como eu tenho que fazer. Hoje em dia, se eu tiver um trabalho, é aquele cara ali que vai trabalhar comigo. Ou esse aqui, depende do que for mais próximo de mim. Os abridores são todos diferentes. Cada um tem um estilo de letra, tem um tipo de letra. Eu entendo que a palavra estilo não existe porque a sabedoria popular ela é ribeirinha, eu entendo. Mas, assim, entre eles... tem estilos diferentes, sim. O Luiz Júnior tem um estilo diferente dele, do Alessandro, do Odin. Eu acho que é melhor a gente encerrar. Mais alguém quer falar? Não? Vamos falar. Eu acho que eu vou retomar uma coisa que eu tinha falado. Eu acho que é importante a gente ter essa consciência. O que dessa conversa aqui hoje reflete para vocês, né? Porque tem uma coisa que acho que isso também é uma outra questão. Concordo muito com a tua fala, né? Quando eu trago a questão da remuneração, isso é uma das, né? E a gente, quanto pares, a gente não tem as mesmas 24 horas. A gente não tem as mesmas ferramentas, sabe? Eu concordo contigo quando tu fala a ferramenta, o pincel e tudo, mas pode ser a mesma marca de tinta, a mesma marca do pincel, pode ser o mesmo processo, mas não vai ser igual, Felipe. Sabe? Eu acho que é isso. Entendo as questões que circundam aqui essa mesa, mas da gente tentar ser o mais... encaminhar as coisas, né? Vendo por um viés mais leve, mais poético, as letras elas precisam continuar flutuando. Quanto mais peso, quanto mais, sabe, a coisa fica densa, eu acho que a gente perde nisso. E o que é que a gente constrói a partir disso aqui, sabe? E o que é que a gente constrói para que esses saberes eles continuem, enfim, acontecendo e sendo resguardados. Eu acho que uma posição que você trouxe também, eu estou fazendo alguns apanhados, porque é assim que a minha cabeça está fervilhando aqui com essas provocações, mas quando você fala do lugar da Fernanda como defensora do que vocês têm como saber e tudo mais. Isso é importante também, né? Mas, enfim, eu acho que é o momento para a gente olhar para isso e entender que encaminhamentos são possíveis
e a conversa ela só vai se tornar mais produtiva se os encaminhamentos forem, de fato, né, olhados, enfim. Bom, gente, eu peguei o microfone para falar alguma coisinha no final, porque eu estava tentando ouvir essa conversa, essa discussão da perspectiva da minha vivência, assim, como um mediador. No final das contas, um trabalho de marca, para qualquer marca, ele é um trabalho de um grande psicólogo, psicanalista, tentando encontrar uma solução de um problema. Não tem nenhuma marca que venha com uma coisa incrível, ela vem com um problema para resolver. É sempre uma virada, uma questão. E é engraçado, quando você conversa com os líderes de uma marca, imaginando que, fazendo algo paralelo com esse fórum aqui, são perspectivas muito diferentes. Você conversa com um time de operação de uma marca de bem de consumo, ele quer vender, ele está preocupado com a logística, com a operação, com a margem. Você conversa com um cara de marca, ele está preocupado com construir marca. Conversa com marketing, tem outra visão. Cada um tem a sua visão. E o nosso trabalho como consultoria, e aí o consultor é o mediador, é alinhar as visões. E até quando a gente começa uma terapia, nesses projetos, esse aqui de Natura que eu mostrei ontem, demorou 3 anos. A gente chegou no projeto a ponto de eles não saberem o que era o perfume. A gente quer fazer um perfume. Não sabia de nada além disso. Então, é um trabalho de longo prazo, é uma terapia de longo prazo, e a gente começa essas terapias com uma frase, eu não me lembro agora a estrutura da frase, mas ela fala basicamente que quando vocês descrevem o que vocês estão vendo ao me olharem, atrás de mim vocês vão ver um painel, uma parede. Quando eu descrevo o que eu vejo, quando eu olho para vocês, eu vejo outra coisa. E a gente está no mesmo lugar. Então, a gente vê o mundo de perspectivas diferentes. A partir da premissa que a gente percebe o mundo de lentes diferentes, de pontos de vista diferentes, tem que ser fundamento, porque ele falou uma verdade, Fernanda falou outra, você falou outra, ele fala outra, ele também. Não existe o certo e o errado, existem verdades diferentes, todas coexistem, sabe? É meio terapêutico, é mesmo. E eu estava ouvindo aqui pensando, cara, como é que a gente pode, a partir de agora, buscar a solução desse problema de comunicação, de intenção? Porque tem que ter propósito. Né? E eu fazendo um paralelo com o negócio também, isso não é um negócio, mas a gente fala isso para os clientes, a marca ela é a interface de um negócio com o mundo. E essa interface passa pelo produto, né? A gente está falando de monetização, está falando de troca de valor. Alguém paga por uma coisa que recebe, tem valor, tem dinheiro envolvido. A gente vive num mundo que depende de dinheiro, mas não é só isso, tem a dimensão simbólica, que é o que isso representa, tem a dimensão relacional, que é como eu narro, tem a dimensão cultural, que é o que isso deixa de legado social, cultural, nesse caso. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse negócio de uma perspectiva de marca. A gente está construindo a marca dos abridores, ou esse traço da nossa identidade como povo brasileiro que produz arte, que produz cultura. Eu acho que tem um trabalho de marca para ser feito. Eu estava olhando isso muito da perspectiva de uma consultoria de marca. Como é que a gente cuida dessa marca? Porque daqui a alguns meses vai vir um monte de gringo e vão olhar para isso e vão pegar, como pegaram tantas outras coisas da gente ao longo desses anos todos. Então, eu acho que a gente tem que resguardar essa marca e entender que a marca é o negócio, sim. Então, eu acho que a gente ventilou aqui, mas, obviamente, não vai ser suficiente, modelos de negócios viáveis, sustentáveis, que gerem valor para todo mundo, para a cadeia inteira. Se não tiver dinheiro girando numa perspectiva de crescimento, não tem nada. E eu acho que é inovação a palavra. Como é que a gente inova? E aí, um frame que a gente usa muito na Tátil também é olhar para dentro e para fora, assim, é entender qual é o recorte desse traço de cultura que a gente está produzindo, qual é a natureza, qual é a história e como é que isso se conecta com o mundo, quais são as novas demandas do mundo. Talvez a gente encontre novos modelos de negócio que remunerem todo mundo bem, que capturem o valor simbólico disso e resguardem isso. Mas eu acho que tem que ser uma visão de inovação, sabe? Então, minha proposta, assim, objetivamente, é transformar isso num projeto. Vamos transformar isso num projeto, vamos pensar na solução de uma perspectiva integrada, né? E olhando para a perspectiva múltipla. Não é uma polarização de duas pessoas, é muito mais do que isso. Você está falando de uma coisa que é do Brasil, é do nosso país. Enfim, aí me coloco aqui, em nome da Tátil, totalmente aberto para ajudar a mediar, ajudar a construir em cima dessa oportunidade escondida por trás desse problema aqui, tá bom? Obrigado pelo espaço, gente. Do ponto de vista do Instituto Letras que Flutuam, nós vamos seguir as orientações do Ministério Público, vamos oferecer as condições para que eles se encontrem, reflitam, compreendam e decidam os protocolos de uso do saber dele. Isso não vai demorar uma semana, isso não vai demorar um mês, isso vai demorar o tempo necessário para que eles se sintam confortáveis na elaboração desses protocolos, e nós vamos apoiá-los.
É só isso que eu tinha a dizer. Queria agradecer nominalmente todos que participaram aqui da mesa, Grimaldi, Fernanda, Júnior, deixa eu abrir aqui, com nome e sobrenome, Ricardo Bezerra e Mônica Rodrigues. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado quem esteve aqui até agora, sábado, 16h, né, depois de um açaí, o cara aparecer aqui. Muito obrigado mesmo, tá? Acho que a gente abriu, não resolveu nada de final, e aqui, na verdade, foi um evento para abrir essa discussão, né? É isso que a gente vai fazer. Não sei onde, quanto, né? Nem como, mas acho que é totalmente necessário a gente continuar essa discussão dentro de questões éticas, normativas e legais. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer daqui para frente, para que a gente tenha a conclusão, né? Ou pelo menos o ajuste de toda essa discussão que a gente teve aqui. É isso, gente. Muito obrigado de coração.